Olá, pessoal. Hoje eu estou recebendo aqui um jovem chamado Paulo. Essa pessoa que eu bati um papo aqui, ó, muito interessante e que nos representa aqui na cidade de São Roque. Jovem, Paulo, você é muito bem-vindo aqui ao Pod Power. Obrigado, Érica. Se apresenta um pouquinho para nós. Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e a gente poder bater esse papo. Já teve o pré-papo aí, foi bem legal, a gente ficou conversando antes de começar. Eu sou o Paulo Juventude, sou vereador aqui em São Roque, fui o vereador mais jovem do estado de São Paulo na legislatura passada, agora fui reeleito, tenho 23 anos, sou filiado à Rede Sustentabilidade e estamos aí na luta para construir uma política que eu gosto de dizer, uma política mais perto das pessoas, uma política diferente, esse é o objetivo. Paulo, 23 anos, segundo mandato. Como explicar isso? Não sei, eu até acho que ainda não parei para pensar. Muito nessa... Acho que desde os meus 14 anos, que foi quando eu me apaixonei por política, eu decidi... Com 14 anos? Foi 14 anos. Foi quando eu entendi que era isso que eu queria fazer, né? Não necessariamente ter mandato, mas trabalhar com política. Eu venho do movimento estudantil, a gente fundou uma entidade estudantil aqui em São Roque em 2016 para 2017 e a gente falava muito sobre tarifa zero, sobre que na época a gente tinha condições do transporte público muito piores do que a gente tem hoje. A gente falava de tarifa zero, qualidade do transporte, mais horário, a participação do jovem na política. E eu me tornei uma liderança no movimento, eu me apaixonei por tudo aquilo. E aí a gente teve a ideia em 2020 de lançar uma candidatura, eles vieram falar comigo. E aí eu topei e a gente tá aí até hoje. Então acho que eu fui só falando assim, eu nunca parei muito para pensar, para conseguir explicar estar no segundo mandato nesse momento. Com 14 anos, alguma inspiração ou foi acontecendo naturalmente? Pelo que você me contou aí, resumidamente, foi naturalmente. Foi natural. Foi bem natural, acho que eu até pensei pouco, foi mais intuitivo mesmo. Eu sempre segui muito minha intuição e que me guiou muito para isso, né? E eu acredito em vocação. Acho que não é o fator exclusivo, mas a vocação existe. E eu me encontrei muito enquanto pessoa quando eu comecei a atuar politicamente na minha adolescência, aí, né? No finalzinho dela. Então, eu acho que eu fui seguindo isso, que eu sempre achei que eram as melhores decisões aí pra minha vida. E é uma coisa, assim, você ser um político, né? Uma figura pública, você está sempre, vamos dizer, no centro das atenções, as pessoas se espelham em você, as pessoas veem seus movimentos, e você tão jovem, tão espontâneo. Até o seu slogan fala, né? Um jovem chamado Paulo, né? Do nosso vídeo de lançamento foi. Eu achei tão interessante isso. Eu falei, olha que bacana, né? E como que é você estar assim no centro, sempre em destaque? Você tem cuidado ou você é essa pessoa natural mesmo? Porque o seu exemplo conta muito. Eu acho que cuidado a gente tem que ter, mas eu sou muito eu mesmo no meu dia a dia, quando tô trabalhando, não tô trabalhando, porque na verdade a gente sempre tá, né? Essa é a verdade, né? Independente se você tá no momento de lazer à noite, na verdade você tá trabalhando, então já aconteceu, né? De as pessoas inclusive virem conversar, falar sobre coisas relativas ao mandato, e a gente tem que estar receptível a isso, porque eu realmente não acho que seja uma coisa que é das 8 às 5h30. Não, eu acho que é uma coisa que é o tempo inteiro. Às vezes à noite você tem que ir para Santa Casa, porque tá com alguma situação lá e você vai acompanhar alguém. Então, eu acho que é isso. A gente está à disposição sempre, trabalhando sempre. A acessibilidade, né? Eu acho que a acessibilidade para as pessoas talvez seja isso que tenha acontecido aí, seus 1.023 votos. 1.023. Foi acessibilidade? Acho que sim, acho que foi acessibilidade, acho que foi sempre ser muito transparente com as pessoas em relação ao que a gente conseguiu, o que a gente tentou e não conseguiu, por que deu errado. Então sempre entregar e prestar conta desse resultado. A prestação de contas foi uma coisa que a gente se preocupou muito em fazer. E trazer as pessoas para discutir, porque as pessoas, elas
têm uma visão muito diferente de política. Então, às vezes elas acham que o vereador vai resolver a vida delas com um passe de mágica. E não entendem que as coisas são complexas, né? Então, em vez de você, né, falar para ela, chega com alguma demanda, você fala, peraí que eu vou resolver, acho que trazer ela para esse momento que você está resolvendo, mostrar as etapas do que você está fazendo e envolver ela nesse processo, é uma forma, inclusive, de educar ela politicamente, né? Da gente promover uma educação política que é muito importante, né, na construção de uma democracia. Então, eu acho que a acessibilidade e transparência foi o grande motivador desses 1.023 votos, sim. O impulsionador. Viu? Você falou uma coisa muito importante. Gostei muito do que você falou. De educar as pessoas para elas entenderem o processo. Porque tem coisas que não se resolvem num passe de mágica e que não é o seu poder, né? Às vezes não está nas suas mãos resolver, mas sim dar os caminhos, correr atrás, conversar. E você falou algo muito bacana, trazer ela para o processo para ela entender como que acontece, né? E até para ela se interessar, né? Você acha que as pessoas são muito desinteressadas politicamente? A política é feita para causar o desinteresse, né? Então, é o natural, é o que os políticos querem. Os políticos querem que você participe da eleição de 2 em 2 anos, para votar, terceirizar a sua função, né, de cidadão, o seu exercício da sua cidadania, você terceiriza com o seu voto a cada 2 anos em algumas figuras que às vezes até esquece, né, em quem que você votou, isso é muito normal. Então, eu acho que a política é feita para causar esse desinteresse. Então, a gente tem que lutar para ela ser mais interessante. É o que eu tento fazer, mas é um desafio, porque ela é muito desinteressante. Porque é cultural também, né? E você hoje disputa atenção com tudo, né? Hoje tem muita coisa mais interessante quando a pessoa pega o celular dela do que ficar ouvindo sobre política, do que ficar ouvindo sobre sua cidade. Não, então, às vezes você tem que fazer outras coisas para conseguir chamar atenção a temas relevantes. E tem gente que fala, não quero saber. Tem, não quero saber. Tem o que tem ódio, né, de política, tem raiva de política. Isso é muito comum, né? Na campanha a gente se depara muito, principalmente quando você vai fazer campanha em bairros mais afastados, as pessoas odeiam política, porque elas já foram enganadas tantas vezes que não tem discurso que você faça que você convence. Na verdade, você tem que convencer essa pessoa no mandato. Se você chega lá e ela já está com essa impressão, Boa. É porque você não chegou nela. Boa. E aí não tem muito o que fazer, né? Conta um caos aí de campanha. Já tomou pedrada? Já soltaram cachorro? Já pedrada e cachorro não. Café as pessoas, frio. Café frio às vezes. Mas as pessoas em geral recebem bem. As pessoas em geral recebem bem. Com certeza, tem as que recebem bem, né? E também tem as que recebem mal, né? Que tem ódio de política, é o que você falou, né? Tem, você tem que entender, não adianta. Às vezes é melhor não conversar, porque é isso, é o que eu falei. Se você não chegou nela antes e conseguiu... Você não vai, em 5 minutos de conversa, convencer ela a voltar a acreditar em política. Não vai ser agora. É outro momento. É isso aí. Tem algum projeto seu, alguma estratégia nesse sentido que você trabalha tão bem, né? Essa questão da mudança de mentalidade em relação à política, do povo em relação à política. As sessões da Câmara, se não for coisa polêmica, não tem ninguém. A gente tentou criar muitos pilares de participação. Sim. Então, a sessão da Câmara, quando eu entrei em 2021, era às 2h. A gente ficou 1 ano dentro de um debate na Câmara com os vereadores e eu consegui assinatura na maioria deles para mudar para as 18 horas. Certo. Então, a gente levou a sessão para o período noturno. Que agora, nessa legislatura, os vereadores foram e jogaram para as 9 horas da manhã, o que é um retrocesso. É um retrocesso. As pessoas estão trabalhando nesse horário. Exatamente. Não que às 18 seja fácil, né? E aí a alegação, mas não vem ninguém, só vem quando é projeto polêmico. Pois é, mas a Câmara tem que primeiro fazer a primeira parte, né? Se você não abre a porta da sua casa e não convida as pessoas, não tem como você reclamar que ninguém foi na sua festa. Então, as comissões, que são etapas, né? O projeto ele é protocolado por um vereador ou pelo prefeito, ele é lido e ele tem que passar nas comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai falar se o projeto é constitucional ou não, orçamento, se ele mexer com o orçamento público, e aí existem as temáticas, né? Educação, saúde, enfim. Essas comissões, quando eu entrei, elas aconteciam em grupos de WhatsApp.
elas aconteciam dentro de grupos de WhatsApp e aí fazia-se uma ata fictícia de uma reunião que não aconteceu. E aí os vereadores me mostraram, assim, como era até então. E eu lembro que teve um vereador que me mostrou o celular dele e a assessoria da Câmara manda o projeto de lei, os vereadores vão dando ok embaixo. Ele tava lá com o ok dele dado e o projeto ainda tava para download, assim, não tinha nem baixado. Então, isso não acontecia. A gente forçou as comissões a serem públicas, numa mudança no regimento interno também, e com isso elas precisaram acontecer de fato. Hoje, às quinta-feiras, a partir das 2 horas, você consegue acompanhar as comissões, seja transmitida ou seja lá na Câmara. E no mandato criou laboratórios de participação, plenárias para discutir temas com a sociedade, mas isso é um desafio, não é uma receita de bolo mágica, Sim. É um processo, enfim. Infelizmente, foi um retrocesso realmente as sessões voltarem para as manhãs. Porque à tarde é bem melhor, né? A pessoa sai do trabalho, vai lá assistir, né? Em horário de trabalho, ninguém quase não tem nem vai. condição, né? Só os aposentados para conseguirem. Né? Só os aposentados. E depois fica bravo, né? Porque os aposentados são mais... Tem mais condições de ir, né? Paulo, essa questão do regimento, quando a gente assiste às sessões e vê a sua atuação lá, a gente vê que você é muito desenrolado nisso, tem muito conhecimento sobre isso e usa muito bem isso. Foi uma estratégia? O que foi? Aliás, todos deveriam conhecer muito bem, né? É uma obrigação. E, de fato, eu já me preocupava desde que eu entrei, em entender, ler aquilo. Mas o que me chamou a atenção para me dedicar mais a ele do que uma simples leitura, né? Porque acaba que é um livro de consulta, né? A legislação, você não vai decorar inteiro. A não ser que você trabalhe muito com uma coisa muito específica, né? Como é o caso. Mas mesmo assim, eu não decorei inteiro, não. Eu sei o que tem, sei as palavras-chave para eu buscar. Mas quando eu fui eleito, a gente tem um vácuo, né? Em 2020 eu fui eleito em novembro, por causa da pandemia atrasou um mês. E eu ia tomar posse só dia 1º de janeiro. Nesse vácuo, muita coisa acontece. Então, eu ouvia muito que os vereadores estavam falando que iam me devorar lá dentro, né? E com todo um discurso agressivo. Uma pressão. Uma pressão. Uma pessoa falou para mim, me deu uma dica, leia o regimento interno, decore o regimento interno. Zé Balai foi o melhor vereador de São Roque porque ele decorou o regimento interno. Eu fui conversar com o Zé Balai e ele deu a mesma dica. E aí eu fui, me dediquei, li aquilo várias e várias vezes e leio até hoje, porque você não decora tudo. E foi uma coisa que me ajudou muito a conseguir conquistar algum respeito lá dentro da casa, porque era um jovem, né, cabeludo, extremamente jovem, tinha acabado de conquistar a maioridade. Então, as pessoas me olhavam como uma criança. Então, eu precisei mostrar para eles que eu não era uma criança. Então, o regimento interno me ajudou muito nisso. Você é autodidata? Não sei, nunca refleti sobre. Facilidade para decorar? As coisas que eu gosto, sim. Até porque você faz direito, né? O dia tem uma facilidade com o direito. Mas se você me der alguma coisa de matemática para estudar, eu vou ser um desastre. Não vou ter estímulo nenhum. Você é forte na leitura? Eu gosto de ler. Como incentivar a população a ler? É difícil. A geração Z? Cara, eu acho que a leitura é uma coisa que ela entra no dia a dia da pessoa quando ela é incentivada desde cedo, assim. É verdade. Você dá um livro para criança, faz ela se familiarizar com aquilo, começa a dar outras leituras. E aí não aquela coisa chocante também, porque na escola a gente tem muito de, às vezes, se deparar com livros que são chatos para nossa idade, que são... tem nada a ver com aquilo que está no nosso dia a dia, a gente desenvolve uma coisa tipo leitura chata, né? E não é. Ela é bem legal, que tem as coisas que você vai se interessar, né? Sabe como que eu aprendi gosto por leitura? Foi uma coisa chata. Diga. Eu quase reprovei no 2ª série, com uma professora muito boazinha. Aí eu passei de recuperação ali, eu acho que a professora ficou com dó da minha mãe e me passou. Passei. No 3º ano, eu peguei uma professora que era um livro por mês. Nossa. Rigorosíssima. Ensino médio. Não, eu tô falando alfabetização. Nossa, um livro por mês. Uau. Tarefa... Eu morava no sítio. Pensa, que é uma criança do sítio, o que ela quer fazer, Paulo? Brincar. Quer brincar? Só brincar. E você sempre gostou disso?
Só queria brincar, entendeu? Sítio. Menino, tinha que ler, tinha que ler, tinha que ler. Então, aquela obrigatoriedade foi me desenvolvendo e eu fui pegando gosto. E eu aprendi a gostar da leitura. Eu não esqueço da professora, ó. Cleonice. Eu encontro, às vezes, ela. Eu sou do Paraná, né? Lá na minha cidadezinha, às vezes eu encontro a velhinha. Mas ela foi muito boa para mim. Me ajudou muito a desenvolver o meu potencial. Porque até então, na segunda série, eu achava que eu era burra, sabe? Eu falei assim, eu sou burra. Tô de recuperação, né? Nossa, mas aquela me exigiu tanto, e não foi só na leitura, não. Em todas as matérias, que antigamente o professor ensinava tudo, né? Até a quarta série, que agora mudou, né? Quinto ano. Então, ela puxou, pegou pesado e me desenvolveu. Eu falei, que professora mesmo, fantástica. Se dedicou para fazer você pegar o gosto. Peguei o gosto pela leitura. E você pegou? Eu peguei porque a minha família sempre leu muito. A minha irmã mais velha, que mora em São Paulo, inclusive, hoje, ela trabalha numa livraria. Então, o presente dela era livro, né? E no começo era chato, né? No começo você queria um brinquedo. Mas depois, isso foi uma coisa que eu fui me acostumando e fui lendo o que ela trazia e tal, né? E lá em casa o pessoal lia, então acho que tive essa facilidade, né? Te incentivou positivamente a ser essa pessoa, te ajudou. Me ajudou, com certeza. Como que chama sua irmã? Aline. Aline? É. Eita, Aline, que sucesso, hein? Investiu bem, hein? Investiu, deu resultado, hein? Ela deu ajudou resultado. muito. E o que o Paulo faz quando não está nas sessões da Câmara e nem trabalhando? Cara, O que você faz pra você? O que eu faço pra mim? Pra desestressar. Sendo jovem, eu sei que você deve ser uma pessoa calma, tal, não sei. Mas o que você faz, uma coisa pra você? Eu gosto muito, isso não tem jeito, né? No dia a dia, o escape sempre vai ser assistir série, e enfim, é padrão. Mas o que eu gosto muito de fazer em final de semana, que eu tenho livre, eu gosto muito de sair com os meus amigos, eu gosto muito de ir em festival, show. E isso é uma coisa que eu gosto muito de música, e os meus amigos, a maioria são artistas, né? Eu sou o único que não. Então o rolê é arte, né? Então... Por enquanto não, né? Pode ser eu preciso me incentivar mais isso. E você toca algum instrumento, alguma coisa? Você falou que gosta de música. Seus amigos tocam? Meus amigos tocam. Alguns têm até músicas aí. Mas eu fiz aula de flauta transversal por um tempo, desisti. Agora eu tava pensando em tentar retomar, mas nunca aprendi de fato a tocar nada bem, assim. Então, é uma coisa que eu quero, tenho vontade, mas eu preciso me dedicar a isso, né? Como? É difícil. É difícil. Eu não consigo me dedicar a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu tenho que parar o que eu tô fazendo agora para me dedicar a isso. Então, não, e é puxado, né? A questão, o seu trabalho, fora a questão... Não, mas tem gente que consegue, eu fico maravilhado. Tem vereador que toca 3 coisas ao mesmo tempo. Toca o mandato, tem empresa... Eu adoro, eu fico maravilhado, assim, mas eu não tenho essa habilidade, não. Nem um pouco. É porque é desafiador, né? É desafiador. Mas você tem, sim. Você está estudando. Eu tô estudando. Inclusive, eu preciso voltar, porque na campanha eu tranquei, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito e tem muita relação com o meu trabalho. Então, acho que por isso que eu consigo fazer. Eu pego muitas coisas fáceis lá, porque são coisas que até então, né, estão no meu dia a dia. Às vezes aparecem coisas que não, por exemplo, o direito civil não tá, né? Então é uma coisa que realmente eu preciso estudar, mas de resto até agora tem feito muito sentido com o que eu faço. E o que você diria para os jovens que se inspiram em você e se imaginam amanhã ou depois estar também na política? Porque eu acho que muitos vão se inspirar em você, né? E a Câmara seria bem melhor se tivessem mais jovens, mais mulheres. Precisa. É necessário. A gente tem... O Legislativo do Brasil, ele não acompanha a característica do nosso povo. Não acompanha. A gente tem uma coisa muito diferente lá do que é o nosso povo. Então, a gente precisa de mais jovens, mais mulheres, mais pessoas negras e mais LGBTs. Então, e falta esse incentivo. E o voto feminino é muito recente, o voto jovem também é recente. O voto de pessoas negras também é recente, então, consequentemente, a gente tem uma Câmara ainda muito parecida, porque as pessoas
Os homens votam mais cedo, então e eles são votados há mais tempo. Então, eles têm mais facilidades em monopolizar esses colégios. Eu diria para o jovem que ele precisa participar. Existem muitas formas. Com ou sem mandato, ele precisa participar. Na política tem uma máxima que é um fato, assim. Não existe espaço vazio. Espaço vazio é espaço ocupado. Se você não ocupa o espaço político, se você se ausenta completamente dele, você pode ter certeza que tem alguém que está ocupando esse espaço por você e decidindo por você. E você não tem garantia nenhuma que essa pessoa está, de fato, representando seus interesses ou fazendo uma coisa completamente contrária do que você acredita. Então, eu acho que é um chamado para ação que vem nesse sentido do... você precisa tomar as rédeas assim, da sua vida em sociedade. Você precisa ocupar algum espaço. E com o mandato é importante. Existem outras formas, que também são espaços de mudança como o mandato, mas participar é importante. Descobrir como que você quer participar. É muito importante, né? É muito importante. E é só seguir você também, né? Como que é a sua rede social? @umjovempaulo. Paulo Juventude também acha. Segue lá, a gente vai divulgando nossas ações. Paulo, vamos comer uma frutinha aqui do Manga Moranga pra gente continuar. E eu vou fazer um bate-pronto com você. Vamos ver. Ai, abri. Que legal isso aqui. Isso aqui é bom demais. Olha aqui, morango. Vou na... Manga, adoro manga também. É o nome, né? Manga Moranga. Tá bom, viu? Ó, manga moranga, tá certinho. Tá mesmo. Aqui. Tem manga e morango. Tem, e muito mais. E muito mais. Tá igual aos seus 1.023 votos. Você com 23 anos, 1.023 votos, né? E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Conta pra mim um sonho. Um sonho? Uhum. Eu quero, não tão distante assim, em 10, em 15 anos, conseguir olhar para trás e ver que, de fato, a gente conseguiu mudar os espaços que a gente esteve. Assim. E eu quero realmente fazer parte desse processo de transformação que eu acho que a nossa sociedade precisa. Então, eu acho que um sonho é isso. Transformação da sociedade. Contribuir para isso. Contribuir para isso. Um lugar especial. Um lugar especial? Uhum. Uau. Eu pergunto e vou comendo e você vai tentando comer, tá? Estratégia, não. Cara, um lugar especial, eu viajei muito pouco no primeiro mandato. Aproveitei muito mal os feriados. E do final da eleição para cá, eu tenho tentado mudar isso. Então, eu tenho viajado muito com os meus amigos e isso tem sido experiências muito bacanas. E o último que eu acho que foi muito bacana foi o carnaval que eu passei, inclusive em Belo Horizonte. O meu aniversário caiu no carnaval, né, no dia 2 de março. E foi quando a gente ganhou o Oscar também, né? O Brasil ganhou o Oscar. Então, foi um mix de coisas muito legais, assim. Muito positivos. Então, eu acho que eu vou falar isso. Um lugar seria esse recorte aí do carnaval desse ano que eu passei em Belo Horizonte com os meus amigos. Né? E Belo Horizonte. Então, você gosta de pão de queijo? Eu adoro pão de queijo. Eu também. Você gosta de café? Amo café. Eu também gosto. Viu? E uma viagem fora Belo Horizonte que você ainda quer fazer? Eu quero fazer? Eu quero muito viajar para fora do Brasil, mas ainda na América Latina. Tô tentando planejar uma viagem para começar pelo Chile lá, ficar um tempo e depois tentar fazer Argentina. Fazer um tour ali. Conhecer a Patagônia. Não sei se eu vou conseguir fazer isso nesse final de ano, mas é uma coisa que eu ainda quero fazer nesse mandato. Consegue. Patagônia também. Só planejar. Só planejar. Um amor, Paulo. Você é solteiro? Eu sou solteiro. Ele é solteiro, tá? Um amor é difícil de responder, né? Quando você é solteiro, assim. Mas o amor é uma coisa muito ampla, né? Sim. Por isso que eu falo, um amor. Você pode falar o que você quiser. É uma pergunta boa. Mas eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito política. Eu amo muito fazer o que eu faço hoje. Eu acho que se eu não amasse tanto, eu já teria desistido. Mas eu amo muito o que eu faço. É porque é puxado, né? Então, estão entendendo, meninas? Competir com a política não vai ser fácil.
E conta mais uma coisa para mim, eu vou parar de comer aqui, que eu vou nas perguntas para você. E como que é a sua questão espiritual? E Deus? O que é Deus para você? Para mim, Deus, eu entendo muito Deus quando eu vejo as obras dele. Quando eu vejo a sintonia que as coisas têm. Quando eu percebo, por exemplo, que a floresta depende da água e ela colabora com rios voadores que vão formar rios lá na frente, com chuvas que vão levar a chuva para outros lugares. E todo esse ecossistema maravilhoso e essas obras mais objetivas, o mar, a cachoeira... um pôr do sol. Para mim, Deus é muito isso. Eu consigo enxergar muito ele dentro dessas obras, a criação. Eu vejo Deus dessa forma. Certo. Mas minha espiritualidade é muito aberta. Eu gosto de tudo. Eu não perco uma procissão na festa de agosto. Adoro me envolver nesses eventos. Vou na missa, não com tanta frequência, mas vou. Vou agora ser padrinho da minha afilhada, filha da minha irmã Aline. Ah, legal. Parabéns. Mas eu frequento também a igreja evangélica não com tanta frequência quanto eu frequento a católica. E eu já frequentei muito também terreiro de Umbanda. E achei bem interessante. Hoje eu não tô mais, mas é uma coisa que também que fez parte da minha vida por muito tempo. Assim. Certo. Se fosse para você jantar com uma pessoa, qualquer pessoa, pode ser um ator famoso, qualquer pessoa, quem você gostaria de convidar para jantar e bater um papo? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Viva. Viva, qualquer pessoa que está viva pessoa. hoje. Pode estar viva, pode estar morta, qualquer pessoa. Quem você gostaria de jantar com ela e bater um papo? Cara, não era nem que eu gostaria de responder, porque, na verdade, é um assunto que eu tenho até, às vezes, dificuldade de falar, porque eu me emociono, mas... e quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando muito em grandes personalidades que eu poderia conversar, e que seriam conversas que, com certeza, me agregariam muito, que eu ficaria muito revigorado de fazer. Mas existe uma pessoa que foi muito importante na minha vida durante a minha infância. Eu perdi ela no comecinho da minha adolescência. E eu sempre senti que ela está muito perto de mim, principalmente nos momentos em que talvez eu mais precisasse disso. E é a minha avó, lá de Mailasca, a Mani, que foi merendeira lá no Tibério. E eu acho que se eu pudesse gastar essa carta aí, eu conversaria com ela até pra ver, né? E aí, o que você tá achando do que eu tô fazendo aí? Como é que tá, né? A sua leitura daí. Mas eu acho que seria ela, sim. Muito legal. Muito legal mesmo. Agora, pra gente finalizar aqui, o que você gostaria de deixar para os seus eleitores, para as pessoas que acompanham o seu trabalho, que acompanham o seu desenvolvimento, que te apoiam... Também as que não te apoiam, o que você... Porque tem também os críticos que te ajudam a crescer, não é verdade? A gente conviveu muito com isso aí. E realmente ajuda. Sabe? Às vezes eles falam coisas verdadeiras. Né? Sim. Tem que ter uma inteligência emocional, né? Sim. Eu falaria que... Aos eleitores, eu gostava de falar uma coisa muito interessante na campanha. Eu não quero só o seu voto, né? Eu quero você comigo lá. E eu acho que vou usar esse espaço para lembrar eles. A gente precisa construir, fazer política junto, então vamos participar. Bora aí participar das ações do mandato, vamos pensar junto, tragam ideias de projeto de lei, de políticas, coisas que a cidade precisa melhorar. E vamos ocupar esse espaço de forma conjunta. É um erro muito grande do político achar que ele vai ser um grande salvador da pátria, né? A gente constrói personalidades na nossa cabeça como se fossem heróis. E aí começa essa guerra de polarização e as pessoas começam a acreditar em lideranças como se fossem divindades e não são. Elas não deveriam ocupar esse lugar. As pessoas deveriam entender que a mão delas tem que estar lá também, construindo esses processos. As mudanças são feitas com... as pessoas envolvidas. A participação delas, né? Exato. Muito bom. Agradecer aí os votos, né? E os jovens, hein? Como encontrar o Paulo? Só ir nas sessões. Vai na Câmara, eu tô sempre lá quase. Só se eu estiver fazendo alguma agenda fora.
As redes sociais. Manda mensagem no Instagram aí, a gente combina, marca um horário. Arroba um jovem Paulo. Acha também Paulo Juventude, acha também. Paulo Juventude, um jovem Paulo. Pessoal, então, quem gosta, quem quer conversar, quem tem algo para discutir aí, para compartilhar com ele, eventos que ele já falou que gosta de passear, quem quer casar, também brincadeira. Desculpa, Paulo. Não, ainda não. Casamento daqui a uns anos a gente começa a pensar. Ele. É brincadeira. Fica tranquila. Mas que pessoa incrível para vocês conhecerem aí. E eu quero te agradecer a sua disponibilidade, você ter vindo, ter aceito, viu, Paulo? Eu sei que a sua agenda é puxada. Então, muito obrigado. Conte com a gente para o que você precisar. E até uma próxima, né? Até, que a gente obrigado. possa discutir mais coisas, conversar, apresentar seus projetos. As portas estão abertas, tá bom? Bom, bacana. Estou sempre à disposição. Parabéns aí pelo podcast. Eu ouvi alguns antes de vir para cá, na semana passada. E eu curti muito. Acho que é importante fazer esse trabalho. Acho que você faz um trabalho interessante também. E, enfim, parabéns. Não é fácil. E a comunicação é uma ferramenta de fato muito poderosa. Antes de começar a fazer direito, eu prestei alguns vestibulares de jornalismo. Fui lá para São Paulo e eu fui eleito e foi impossível fazer. Mas... não dá. Para encarar o trânsito de São Paulo, não dá. Não dá. Mas eu acho que você deveria fazer também, depois do direito. Eu quero fazer depois do direito. Porque você é muito jovem. Um jovem chamado Paulo. O jovem Paulo, então você deve fazer assim. Aproveita, né? Aproveita. Então é isso, pessoal. Até uma próxima e muito obrigada. Obrigado você. Valeu pelo convite. Foi?